Andréa Santos, ela é uma mulher, mãe, esposa, que tem uma vida bem corrida. Hoje trabalho em torno de 14 horas por dia e desempenho diversos papéis. O papel que eu mais amo é ajudar as pessoas através de treinamentos e palestras, levando pessoas e empresas para um nível superior, onde elas podem fazer uma entrega com resultados mais agregados. Ela é formada em administração, depois eu fui migrando para a área de desenvolvimento de pessoas, eu fui fazer MBA na área de desenvolvimento e gestão de pessoas, fiz formação também na área financeira, mas a minha grande paixão se despertou foi no coaching, foi a parte de formação comportamental de pessoas e eu dedico a minha vida a isso. Aí eu fiz a área de coaching, PNL, a parte também de inteligência emocional e hoje eu dedico toda a minha área de pesquisa voltada à área comportamental. Por que fazemos o que fazemos e como podemos melhorar esse comportamento para que a gente possa ter uma vida plena e dentro do conceito familiar, de trabalho, porque nós somos uma coisa só. E ao longo da minha carreira, eu consegui ter um leque de experiências no dia a dia muito amplas mesmo, né? Então eu tenho pleno conhecimento na área de gestão comercial, como bater meta, como fazer toda essa parte de divisão, de gestão de compras, volumetria, sazonalidade. E eu acredito muito que você sempre pode aprender mais, então, e não ficar naquela caixinha, eu já sei isso, você sempre pode aprender, reaprender e crescer. A magnitude do ser humano é quando ele pode explorar um universo de informações sem ficar preso a uma coisa só. Eu sei que num vídeo só é impossível definir quem é a Andréa de uma maneira plena e clara. Me definiria é aquela pessoa que está sempre em constante evolução, em constante busca, que não se contenta, que não fica na zona de conforto e que faz com que eu evolua e que as pessoas ao meu redor evoluam. Vocês podem se cuidar, você pode ter um momento para você. Esse que é o meu objetivo, é fazer com que elas entendam que você pode ter esse momento em tudo. Olá, sejam muito bem-vindos, que bom que você está aqui no meu canal. Se você não me conhece, entrou aqui de paraquedas, eu sou Andréa Santos, eu sou especialista em desenvolvimento humano, eu dedico a minha vida à área de inteligência emocional e resultados. Esse canal aqui eu fiz ele com muito carinho para receber você, para trazer insights na área de pessoas e na área de resultados. Para compartilhar um pouquinho quem sou eu aqui, né? Eu sou mãe, sou esposa, venho da área de gestão de pessoas, da área de gestão de resultados, na área comercial, durante mais de 2 décadas, né? Estive à frente aí de um time de líderes fantásticos, alguns devem estar aqui me acompanhando, e fiz toda a parte de treinamento de liderança, dos resultados desses times e também do time de vendas, né? Tenho a Excelsius, que é uma consultoria voltada à área de desenvolvimento humano e consultoria comercial de varejo também. Vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser conhecer um pouquinho da Excelsius, vai ser um prazer treinar vocês, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. E hoje a gente inicia aqui no nosso canal a jornada da liderança. Separei alguns temas que eu atuei na vida prática com esses temas, né, ao longo desses anos aqui, e eu espero, sinceramente, todo o meu coração que acrescente coisas boas aí para você, tá? Aproveitando que Deus abençoe grandemente aí a sua quarta-feira, esse nosso início de jornada, que tudo que eu passar aqui para vocês, que possa plantar sementinhas aí no dia a dia de vocês e reverberar em coisas muito positivas, tá? Aproveitando, curte aqui o canal, né? Clica aqui para você se inscrever no canal, que você vai saber em primeira mão aí, né? As novidades que eu vou postar aqui para você. E também quando você curte, quando você compartilha, né? Você avisa o algoritmo aqui do YouTube que o conteúdo é relevante, que é bacana, e ele consegue espalhar, propagar, comunicar a mais pessoas. Ok? Então, sejam muito bem-vindos, vão comentando aqui para mim, por gentileza, de onde você é, que cidade que você está falando, e também se você é um líder iniciante, se você é um aspirante a líder, ou se você já é um líder de longa data. A verdade seja dita é que líderes, nós somos eternos aprendizes, todos nós, né, mas a liderança, ela tem que estar se reciclando o tempo inteiro. E hoje eu separei um tema bem bacana para vocês, sobre a essência da liderança, os mitos e verdades. O primeiro mito da liderança, que eu escuto muito ao longo desses anos, treinando times, né? Muitas pessoas falam, eu não nasci líder.
Para mim, não funciona liderança. Já ouviram isso? Comentem aqui se já ouviram esse grande mito, né? Liderança, ela é nata. Se eu não nasci líder, eu não posso ser líder, né? A liderança, tem pessoas, obviamente, todos nós, né, nascemos com dons, né, às vezes tem pessoas com dons musicais, tem pessoas com dons de oratória, enfim, todos nós nascemos realmente com alguns dons, mas a liderança e qualquer habilidade você pode treinar. Então, se porventura você não se sente um líder, essas habilidades da liderança, elas podem ser treinadas, basta você querer, ter dedicação e empenho. Ok? E aqui na Excelsior, se você tiver interesse, a gente tem total prazer em treinar você. Então, o primeiro mito da liderança é que a liderança é nata. Lembre-se, pessoas podem sim, todos nós nascemos com dons, mas a liderança, como é uma habilidade, ela pode ser treinada. Ok? E a verdade, né? Uma verdade sobre liderança. Gente, a verdade é, liderar não é fácil. A questão é muito além do cargo, muito além do status. Na vida real, a liderança, nós temos nossos desafios diários, nós não sabemos todas as respostas, nós representamos para o time, né, equilíbrio, centralidade, e isso literalmente são desafios que a gente vence todos os dias, né? Então, para você que é líder, você compartilha disso comigo, eu sei, porque na vida real muito se romantiza sobre liderança, e a gente sabe que num cenário do dia a dia, de conflitos, até confrontos, não é fácil. Então, a verdade que eu falo sobre liderança é que muita gente romantiza a liderança, mas a liderança, ela é um desafio diário. Nós temos que nos reciclar o tempo todo, porque nós somos o exemplo. A liderança, ela vai muito além de um título, uma plaquinha, um crachá. Ela é a sua essência, ela tem que ser de dentro para fora, senão lideranças temporárias, eu sou o gerente, bacana, mas no dia a dia você tem esse respeito da equipe? A equipe, quando você não está, ela faz as atividades, ou ela depende de você ali, fiscalizando o tempo todo, aquela coisa toda. Então, a liderança, ela é muito além de um título, de um cargo, ok? Então, essa é a verdade sobre liderança, né? E eu gosto de dar sempre o exemplo da liderança como um maestro, né? O que tem um maestro lá, né? Quem já foi aqui, né? Quem já foi aqui em alguma orquestra, alguma coisa assim, você tem várias pessoas tocando vários instrumentos, são talentosos, são maravilhosos, só que eles precisam entrar numa conexão para fazer uma grande melodia. Então, a grande sacada, se você, olha, se tudo que eu falar aqui você esquecer, mas não esquece disso, lembra disso. A essência da liderança é você fazer a gestão da individualidade na pluralidade. Olha que palavra mais chique, né? Na verdade, é você gerenciar a diversidade de maneira coletiva. Então, quando você tem talentos diferentes, né? Todos nós temos nossos talentos, mas você fazer com que você tenha essa sinfonia. Então, às vezes você tem uma pessoa que é uma pessoa mais burocrática, mais processual. Poxa, vamos usar ela. Você vai colocar, de repente, uma atividade que tenha que falar bastante, uma pessoa que é mais quietinha, não vai rolar. Então, você como maestro aí, regente, né, aquela coisa toda, você é que vai ter essa maestria para poder alocar a pessoa naquilo que tem mais afinidade com as habilidades dela, ok? E se porventura eu precisar, Andréia, de uma pessoa para uma função X, só que ela não tem todas as habilidades. Ok, bem-vindo ao mundo real. Ninguém vem pronto, gente. Então, assim, todos nós como líderes, né, e o nosso time, identificar o que é o ideal para o cargo e o que a pessoa está te apresentando. E nesse meio tempo, a gente chama, né, em RH de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, na verdade, o que é? Quais são os treinamentos, quais são as habilidades que eu vou ter que treinar? Então, de repente, é um curso online, é um curso presencial, é um livro, é alguma coisa. Então, você tem uma trajetória. Então, é a mesma coisa, pensa numa viagem. Se eu te chamar agora para ir para uma viagem de um local, por exemplo, de calor, a sua bagagem vai ter roupas mais frescas, mais leves. Se for para um lugar que tem frio, obviamente vai ser uma mala mais robusta, uma mala com vestimentas um pouco mais robustas, né? E o colaborador é a mesma coisa, nós somos a mesma coisa. Então, às vezes você vai com um destino, né? Com um cargo que exige mais bagagem, então bora você melhorar essa sua bagagem. A gente chama, né, de soft skills, hard skills, nomes, né?
mas você precisa preparar essa bagagem, ok? E a liderança, você não, um mito também que a gente fala da liderança, não só para liderança, serve isso para vários contextos, acho que para quase todos, na verdade. Não tratem as pessoas de maneira igual. Isso, chocou um pouco? Não trate as pessoas de maneira igual. Nós somos seres individuais. Nós temos percepções de mundo, mapas de mundos diferentes, nós viemos de criações diferentes. Então, muitas vezes você tem uma pessoa que ela é um pouco mais sensível, você vai tratá-la de uma forma diferente. Você tem uma pessoa que é uma pessoa um pouco mais racional, mais calculista, você vai tratá-la diferente. Então, é falar inglês com inglês, francês com francês. Então, você precisa adequar a sua linguagem ao colaborador ou com quem você estiver falando, para que ele entenda a mensagem que você quer passar. O que eu vejo muita questão da comunicação hoje nas empresas é a pessoa achar que, pensar que, imaginar que o outro entendeu, só que ele não checou a informação. A informação, ela só vira efetiva, ela só vira um conhecimento quando o outro entendeu e sabe praticar. Então, é conhecimento, habilidade e atitude, o antigo chá aí que a gente falava, né? Então, a partir do momento que eu conheço, eu sei fazer e eu faço. Então, quando você for falar, dá uma ordem, né, dá um direcionamento, ordem é uma palavra um pouco mais fechada, né, dá um direcionamento para o seu colaborador, certifica-se que ele entendeu. Porque se ele não entendeu, às vezes fica tímido de perguntar, ele vai fazer uma coisa e você vai se frustrar. Então, sempre certifique da sua comunicação. Ok? E ainda falando de tratar pessoas de forma diferente, a liderança, ela não é linear. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não dá, minha gente. A gente precisa se adequar também ao ambiente e à cultura da empresa e ao colaborador. E aí a gente tem 3 estilos de liderança que são clássicos. Ao longo dos anos isso vai mudando, né? As nomenclaturas e tal. Mas basicamente, o simples mesmo, nós temos uma liderança que é autocrática, que é aquela liderança tradicional, eu mando, você obedece. Normalmente uma liderança muito apegada à hierarquia, né? Ele é o chefe, eu não posso fazer nada sem falar com o chefe. Área militar, você vê muito essa questão da hierarquia. Muitas empresas, né, que têm essa questão, que não tem a base, né, são empresas que têm uma base em outro local, então tem que ter uma hierarquia muito, muito certinha para não se perder os processos, né. Então, o líder autocrático é aquele líder, um exemplo para vocês, né, eu preciso que você faça isso agora, por favor. Ele sabe comunicar, mas é uma ordem, ele não está pedindo opinião nem nada, ele está dando uma ordem direta. Por gentileza, faça isso agora. Por favor, eu preciso que você faça um telefonema X, mande um WhatsApp Y, e aí vai. Então, o líder autocrático, ele é uma liderança, até anotei aqui, né, para a gente ter bem foco aqui, o líder autocrático, ele é uma liderança em que a gente está muito alinhado à obediência. Tá? Então, pense nisso. Se você está numa empresa, ou se você é um líder que normalmente exige obediência dos colaboradores, você está em uma liderança autocrática, tá? E normalmente é um líder temido pela equipe. É um líder que normalmente, quando ele chega, o pessoal se ajeita um pouco, aquela coisa, né? A pessoa dá uma ajeitadinha ali. Então, o líder autocrático é aquela liderança muito alinhada ali, muito baseada, na verdade, no medo, tá? Ok? Aí, outro líder que eu separei para vocês é o líder liberal. Esse líder liberal, ele é uma liderança um pouco mais solta, né? Se você pensar em algumas empresas de criatividade, que precisa muito essa questão da pessoa trabalhar com coisas, o Google, por exemplo, um exemplo básico, né? Então, você não tem aquela coisa do trabalhar de segunda a sexta, o burocrático mesmo em si. O liberal, normalmente, ele é um líder, é uma liderança que ele deixa o colaborador fazer muita coisa pelo dia a dia dele, pela experiência, pela sua experiência, como é que foi. Então, normalmente, são empresas que têm o potencial mais criativo. E aí, depois eu vou falar para vocês os prós e contras de cada liderança, tá? Então, líder liberal, o que tem que ficar aí para vocês? É uma liderança um pouco mais solta. É uma liderança que o colaborador pode fazer as coisas do seu jeito. Então, se eu estou numa equipe, sei lá, de 5, 6 pessoas, eu vou ter 5, 6 formas diferentes de fazer, às vezes, o mesmo processo. Então, o líder liberal, ele é um pouco dessa forma. O líder não fica ali em cima o tempo inteiro, tá? E o democrático, que é o terceiro, o democrático é aquela liderança participativa, é uma liderança que, quando se vai ter uma tomada de decisão, se chama, né,
pessoas influentes dentro da empresa para poder decidir, é uma liderança em que se pede muito a questão da opinião do colaborador referente a uma decisão, se ouve muito, né, sobre as ideias, sobre sugestões dos colaboradores, é uma liderança um pouco mais, você observa o colaborador, só que você não fica o tempo inteiro, aquele colaborador tem uma autonomia também para trabalhar, não tanto quanto o liberal, mas ele tem uma autonomia, tá? Entenderam? Então, resumidamente aí, gente, vai colocando aqui nos comentários, tá confuso, vai falando aí, tá? Então, basicamente, o autocrático é aquela liderança tradicional que a gente via lá, quem gosta de acompanhar a história, eu gosto bastante, né? Na época ali da Revolução Industrial, tal, né? Fordismo, né? De cima para baixo. Eu falo, você obedece, são lideranças extremamente ali comandadas pela hierarquia. Então, o colaborador, ele tem pouca liberdade de atuação e de ideias. O liberal, que é o segundo, ele é o oposto. A liderança, ela conduz, mas ela não fica no dia a dia ali em cima do colaborador. Ele tem uma liberdade para atuar do seu jeito, da sua maneira, ele tem uma liberdade para fazer todos os processos e usando a sua criatividade. Ok? O democrático, ele é como se fosse um meio termo, né? Você tem uma liderança ali presente, porém, é uma liderança muito participativa. Então, pede-se muita opinião, né? A gente, jargão de administração, a gente faz muito brainstorm, né? Que é aquela reunião com várias ideias, tá? Então, é uma liderança mais participativa com relação aos colaboradores, tá? Agora, prestem atenção nos prós e contras, porque a gente fica assim, então... com aquela ilusão, né? O autocrático é ruim, o liberal é muito solto, eu vou para o democrático. Calma. Não acelera o negócio, gente, espera. Porque cada empresa e cada gestão, cada colaborador, muitas vezes, e de acordo com a maturidade da sua equipe, você vai ter que usar uma ou outra. Então, o autocrático, que é aquele top-down, de cima para baixo, né? Os colaboradores ficam mais acuados, porque é uma liderança por medo, em contrapartida, as respostas são mais rápidas, porque você já tem uma linha de comando direcionada, uma linha de comando ali um pouco mais assertiva. Por exemplo, se você, nossa, que não aconteça aí, né, mas de repente numa situação de acidente, se você chegar, tem um monte de gente que vai ficar em volta ali do acidente, você fala, gente, precisa chamar a ambulância, morreu. Esquece. Aí entra o líder autocrático. Fulano de camiseta amarela, chama a ambulância por gentileza, chama o resgate, chama não sei o quê, chama o guincho. Então, a liderança autocrática, ela tem uma resposta mais rápida, tá? Então, tem a questão que o colaborador, ele não se desenvolve tanto, tem a questão da temeridade, né, da liderança por medo, porém, em contrapartida, você tem uma resposta mais rápida, ok? O liberal, ele tem a questão de por cada um ter essa liberdade de atuação, você não tem uma retenção de processo. Então, a vantagem é que o colaborador, ele cresce na empresa, é uma pessoa que consegue fazer do seu jeito, é uma pessoa que estimula, né, essa questão de uma satisfação de clima, fantástico. E a parte negativa é que você não tem retenção de processos. Então, numa rotatividade de colaborador, aquele know-how maravilhoso, de repente, alguma coisa se perdeu. Então, você não tem a retenção de processo, tá? E o democrático, a parte positiva também é o clima, as pessoas se sentem engajadas, quando você chama a pessoa para dar uma opinião, uma sugestão, ela se sente valorizada, aquela coisa toda, tal. E, em contrapartida, o ponto de atenção é também a demora, porque até, de repente, você ter opinião das pessoas, alguma coisa, aquela, né, para ter uma tomada de decisão, dependendo, tem um prazo aí, tem um período que não dá, né, então, decisões mais rápidas tem que ser o autocrático, né, então, o que eu quero dizer para vocês? O líder, na verdade, ele é um camaleão. Tem horas que eu vou ter que ser autocrático, tem hora que eu tenho que ser um pouquinho mais liberal, e tem hora que eu tenho que ser um pouco mais autocrático, democrático e o liberal. Então, vai alternando o nosso estilo. O que determina a situação? Cultura da empresa, tem empresas que não permitem, né, tem que ser autocrático, tem que ser liberal, tem que ser democrático, claro que a cultura da empresa é mandatória, e também a maturidade do seu time. Não dá para você ter um time extremamente imaturo que entrou agora e falar, liberou geral, vai lá e faz, não rola. Então, você precisa, neste momento, times que são iniciantes, não só na empresa, como na carreira, precisam de líderes, um autocrático, um democrático ali junto, para que ele possa se desenvolver, ok?
Pessoal, fez sentido aí? Me contem. E eu queria que vocês colocassem aqui no comentário, né, o que vocês acharam desse primeiro dia aqui, né, das nossas conversas, se fez sentido aí para vocês, entender a essência da liderança, mitos e verdades. Eu falei para vocês que liderança é a questão de ser nata, isso é um mito, né? Claro que tem pessoas que nascem com dons, porém toda habilidade pode ser treinada. E a verdade é que a liderança não é tão romântica. A gente tem os nossos desafios, e eu sempre brinco, né, brincava, né, com as minhas líderes, né? Se elas estiverem aqui, elas vão comentar. Tem que ter um adulto no ambiente, tem que ser você. Então, o líder tem esse poder, eu sempre falo, né, todo mundo pode se desesperar, mas o líder tem que ser a centralidade, tem que ser a maturidade do ambiente. Isso, às vezes, não é fácil. Então, a inteligência emocional, o autoconhecimento, isso no dia a dia te ajuda a ter equilíbrio, tá? Então, terminando aqui nosso primeiro dia da jornada da liderança, espero que vocês, sinceramente, tenham gostado de todo o meu coração. Fiz aqui com muito carinho, estou compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento e estou aqui também para aprender. Faça aqui nos comentários, perguntem algumas coisas para que a gente possa engajar aí nos nossos próximos encontros. Teremos mais encontros, vou pegar um calendário aqui. Nós vamos ter encontro aqui no dia 9, dia 16, 23 e 30. São as próximas quartas-feiras, à 1h da tarde, tá? Vai ficar gravado aqui no canal, se vocês quiserem depois ver com calma, mais à noite, né, enfim, e aí meu convite, reitero meu convite para vocês, se inscrevam aqui no canal, vai ser um prazer receber vocês, eu tenho muito esse apego à sala de aula, fui professora, né, então eu preciso dessa interação com vocês, então, se inscreva aqui no canal, compartilhe, vai ser um prazer imenso a gente caminhar de mãos dadas, né, nessa jornada aqui, e se quiserem conhecer um pouquinho da Excelsius, da nossa consultoria, lá a gente tem treinamentos de liderança para líderes iniciantes, líderes que já estão engajados, e líderes assim que já estão com uma experiência fantástica, líderes mais sêniores também. Nós temos treinamento de liderança para cada fase da sua carreira, né? E se você quiser conhecer outros trabalhos da Excelsius, lá no site também você vai poder conferir certinho. E se fizer sentido, né, bora aí entrar em contato conosco para que a gente possa agendar uma conversa, né, inicial, para que a gente possa conhecer um pouquinho de vocês também, tá? Beijo grande, que Deus abençoe, assim, fantasticamente a sua semana, seja repleta de bênçãos. Gente, eu sou cristã, então eu acredito muito que somos feitos à imagem e semelhança do Criador, e sei que se você está aqui, você foi escolhido a dedo, porque você precisava ouvir essa mensagem. Um beijo grande, viu? Até a próxima quarta-feira.